Bom, estamos de volta para o segundo bloco do Assunto de Estado com a bancada de Mato Grosso, aqui os senadores Blairo Maggi, Jaime Campos e Pedro Taques. E vamos começar este bloco com uma pergunta de um professor da Universidade Federal de Mato Grosso, que é um professor de economia, mas que trata da questão também do meio ambiente e da questão do agronegócio. Vamos então ouvir a pergunta do professor. Pergunto aos senhores senadores o que poderemos fazer, do ponto de vista legal, sobre os incentivos fiscais da Lei Candir, que estão beneficiando produtores rurais que têm passivos ambientais e continuam contaminando solos e águas. Senador Blairo Maggi. Bom, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra aí, né? Questão ambiental. Ele tratou de um aspecto apenas da Lei Candir. Isso, é. A Lei Candir é o seguinte, ela de fato, ela é favorável ao setor produtivo, porque você desonerou, não tem mais o imposto do ICMS. Mas para as contas públicas do Estado é muito ruim. Então, quando a lei foi feita, foi criado um fundo de compensação. Pena que esse fundo, ao longo desses últimos 10, 12 anos, o fundo foi sendo esvaziado e o governo federal nem mais quis colocar esse ano no orçamento da União para 2012. Até é uma briga que nós, senadores, temos que fazer agora aqui para tentar recolocar isso de volta. Ou seja, pelo seu ponto de vista, o Mato Grosso está sendo prejudicado? Não, pelo ponto de vista seguinte, a produção aumentou muito com a Lei Candir. O Estado, ele busca impostos de forma indireta. Quer dizer, então, se nós olharmos a economia do Estado do Mato Grosso, ela cresceu muito depois da Lei Candir. Agora, o correto era aliar a Lei Candir, né, o benefício da Lei Candir, com algum benefício para o Estado. Aonde está a deficiência do Estado? É que ele tem que dar créditos sem ter recebido o recurso. Quer dizer, então, você acaba tirando dinheiro de uma outra atividade para devolver alguns créditos, por exemplo, para a indústria. Para o setor produtivo, ele não tem esse crédito. Na verdade... Então, eu só gostaria de complementar, e o Mato Grosso, quando eu fui governador, nos sentimos prejudicados pela diminuição que esse fundo foi tendo, e nós entramos na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, com uma ação de cobrança de 3 bilhões de reais contra a União. E é uma coisa que está tramitando, já tem pareceres favoráveis a essa cobrança, embora parcial, mas tem, e eu acho que o Estado do Mato Grosso, dentro de pouco tempo, deve vencer um pouco dessa luta da questão da Lei Candir. Mas, voltando à pergunta do professor, não seria, ele está questionando exatamente o fato de produtores que hoje, de certa forma, prejudicam o meio ambiente, continuarem recebendo este incentivo. O senhor acha que é possível mudar de alguma forma isso? Não, a lei é uma lei federal, né? A questão ambiental tem lei federal e estadual. Ora, aquele que está sendo desrespeitoso com o meio ambiente, tem as sanções, tem as leis que fazem isso. O Estado brasileiro tem que ir lá e multar ele, fazer as intervenções que devem ser feitas. Só fazer uma parte popular aqui. Não vejo que uma coisa tem que estar ligada à outra. Só fazer uma parte aqui, dizer o seguinte, são duas coisas bem distintas. A Lei Candir é uma lei a nível nacional em relação à exportação. Não tem nada a ver com a questão ambiental. Não, absolutamente. Não tem nada a ver, então, não é segmentado, ou seja, aquele cidadão que prejudicou o meio ambiente, não é ele que paga, porque está pagando o pato, na verdade, é do Estado em relação à desoneração. Eu vejo, se me permite, senadores, que a pergunta do professor aí não ocorre um incentivo fiscal. Tecnicamente não seria um incentivo fiscal, mas seria uma desoneração. Esse é um ponto. O que ele está a dizer é que esta desoneração também beneficia produtores que, em tese, estariam cometendo ilícitos ambientais. Agora, eu penso que a discussão da Lei Candir, ela tenha que passar, ela é um dos componentes do que se denomina hoje de uma nova compreensão para o chamado Pacto Federativo. Nós temos que buscar elementos que possam fazer com que os estados menos desenvolvidos possam ter maior desenvolvimento. Por essa discussão passa os chamados royalties do petróleo, a questão do pré-sal, a questão da nova composição do Fundo de Participação dos Estados. A ideia é que nós possamos discutir um novo pacto federativo para a República. Este novo pacto federativo, o Estado de Mato Grosso, quando o governador era o senador Maggi, questionou isso no Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, ele veio ao Senado, e nós conversamos sobre isso, e o presidente Sarney, ainda na data de hoje, eu tive uma conversa com ele a respeito de que nós, aqui no Senado, onde é a Casa da Federação,
federação, onde estão os representantes dos estados, possamos rediscutir o chamado Pacto Federativo, para que possamos fazer com que os estados, como Mato Grosso, como outros estados menos desenvolvidos, possam ter maiores benefícios. Senador Jaime Graeck. Complementar. A Lei Candir, para o cidadão entender bem, a Lei Candir não é uma lei para a agricultura. Claro. É uma lei geral para exportação, que vai desde automóvel... Como o Mato Grosso se destaca na exportação de produtos agrícolas, ele fez essa referência. Ficou mais prejudicado. Vou só fazer mais um adendo aqui. Pois não. Senador, antes, Uma palavra, só um senador. minutinho. Antes do senhor fazer esse adendo,